Olá meninas, tudo bem? Carol aqui de novo. Vim falar pra vocês hoje sobre uma coisa muito interessante que eu não tinha ouvido falar antes, pelo menos não com essas palavras. Foi uma pergunta, na verdade, que eu recebi no Instagram. Se vocês não sabem ainda que eu tenho Instagram, vão lá curtir as fotos e seguir no Instagram, porque lá eu coloco também algumas fotos de comidinha gostosa, bem legal. Então, foi uma pergunta da DJ Verônica Kirkovic, não sei como pronuncia, desculpa. Mas ela escreveu o seguinte: Oi amiga, tudo bem? Já estudou algo sobre inibidor de aromatase? Vi algumas coisas na internet que me pareceu interessante para o tratamento da endo. Você sabe algo sobre isso? Muito obrigada pela pergunta e um beijo. Mas antes eu preciso tomar um chazinho na minha caneca do canal pra me dar uma energia, né, pro vídeo. Bem, para começo de conversa, né, eu sou a Carol, como eu falei, e nesse canal aqui a gente fala sobre saúde feminina, como tratar de problemas femininos através de tratamentos naturais, inclusive uma alimentação saudável, né? Se você não faz parte dessa família ainda, é só se inscrever aqui no canal. Não esquece de acionar o sininho para ficar sabendo cada vez que sai um vídeo novo. E participar nos comentários aqui embaixo com perguntas, sugestões, suas experiências e tudo mais, né? Mas então vamos falar sobre inibidores de aromatase. Para falar sobre os inibidores de aromatase, eu fui primeiro pesquisar o que é a tal da aromatase. Então, para quem não sabe, a aromatase é uma enzima. As enzimas são substâncias que existem no nosso corpo, né, orgânicas, e elas têm uma natureza proteica, ou seja, elas são uma proteína. E elas têm uma função muito importante no nosso corpo, que é catalisar processos químicos. O que é catalisar? É fazer o processo mais rápido, né? Então, por exemplo, tem enzimas que elas fazem um processo que duraria, se eu não me engano, era 7 milhões de anos ou 75 milhões de anos. Elas fazem esse processo acontecer em 25 milissegundos. Então, ou seja, elas aceleram um processo químico e elas fazem isso diminuindo a energia inicial que as células precisam para fazer aquele processo, né? E essas enzimas que a gente tem, cada uma delas, elas têm um formato diferente, né? Como se fosse uma pecinha de Lego, falando bem simples, né? E por isso, para cada papel orgânico do nosso corpo, né? Para cada célula, precisa de uma enzima diferente. E uma das enzimas que a gente tem é a tal da aromatase. A aromatase faz o que então? Qual o papel dela? Ela tem a função de catalisar o processo de transformação da androstenediona em estrona e da testosterona em estradiol, que é um dos estrogênios, né? Ou seja, ela faz com que a gente produza estrogênio a partir de outros hormônios no nosso corpo. É um processo natural que acontece em todas as mulheres. E o estrogênio, apesar da maior parte dele ser produzido nos nossos ovários, né, pelo corpo lúteo, pelos folículos, depois que eles liberaram o óvulo, já falei sobre isso também aqui, vou colocar o link aqui em cima se você não viu. E é por isso então que o nosso corpo continua produzindo um pouquinho de estrogênio, mesmo depois da menopausa, ou mesmo depois que você retirou os ovários, ou mesmo depois que você desativou a função do ovário. E é nesse sentido que foi se pesquisado, ou pensado, não pesquisado, mas testado o uso desses remédios que cortam a ação da aromatase no nosso corpo para controlar a endometriose, porque como vocês já sabem, a endometriose é uma doença estrogênio dependente, né? Quanto mais estrogênio a gente tem no nosso corpo, mais a endometriose vai crescer e vai se desenvolver. Então, geralmente, ou originalmente, esses remédios inibidores dessa enzima, eles eram usados, ou são usados até hoje, para tratamento de câncer de mama, mas é um câncer de mama específico onde as células de câncer na mama, elas também se alimentam do estrogênio. Isso não é o caso para todos os cânceres de mama, né? Nesses casos é utilizado esses remédios, essa medicação para tratar o câncer antes ou após a cirurgia de retirada dos focos de câncer, né?
Tem um detalhe muito importante nessa história toda. Esse remédio, até para o tratamento de câncer, ele é usado especialmente em mulheres depois da menopausa, ou as que já passaram por uma ablação dos ovários, né? Que é ou a retirada dos ovários ou a descontinuação da função dos ovários. Então, apesar de que já foram feitos alguns testes clínicos usando esses medicamentos para tratar a endometriose, ainda é muito questionável se faz sentido para a mulher na idade fértil, né? Porque, como eu falei antes, a maioria do nosso estrogênio, ele é de qualquer forma produzido dentro dos ovários, né? Enquanto eles ainda estão funcionando. E um pouquinho só do estrogênio é produzido fora dos ovários através desse processo químico possibilitado pela aromatase. Como todo outro medicamento, esses medicamentos também têm efeitos colaterais, não são poucos e não são muito leves. Então, nos estudos, foram 2 estudos oficiais que foram feitos, né, sobre esse tipo de medicamento para endometriose, foi-se até relatado uma pequena melhora, uma melhora nos sintomas das mulheres, né, e até em alguns casos, se eu não me engano, os focos também diminuíram um pouco, mas a longo prazo não se sabe se vale a pena usar essa medicação, porque por causa dos efeitos colaterais, porque a melhora talvez não seja tão grande que vale a pena passar por esses efeitos, ter esses efeitos colaterais, né? No Brasil, até onde eu sei, não se é usado ainda esse tipo de medicação para tratamento de endometriose ou adenomiose. Então aqui vão alguns efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar. Osteoporose, mais grave de todos, né? Porque quando a gente para de produzir o estrogênio, a gente tem um enfraquecimento muito forte ou muito acelerado dos ossos. Também é possível que a mulher sinta dor nas juntas, dores musculares, confusão e perda de memória, depressão, dor de cabeça, fadiga, ondas de calor, insônia e sangramentos irregulares, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver também que algumas pessoas que trabalham com fisiculturismo, alguns ratos de academia também começaram a usar essa medicação, na verdade com outra intenção, né, que é não parar de produzir ou não perder tanta testosterona produzindo estrogênio, né, eles querem mais testosterona. Só que eu li também sobre os perigos de usar essa medicação dessa forma. Porque essa conversão de hormônios, ela é fundamental para nossa manutenção das funções cerebrais e para prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, não é aconselhável a pessoa usar esse tipo de medicação para ganhar mais músculo, para ficar maior. E para endometriose também ainda é questionável o uso desses medicamentos. E como vocês já sabem, agora é a minha opinião, tá? Bem pessoal, gente. Vocês sabem que aqui no canal eu defendo com todas as garras e unhas o tratamento de forma natural. Eu acho que impedir o nosso corpo de fazer um processo químico que é natural para o corpo, que é necessário para o nosso corpo, né, para as funções cerebrais e tudo mais, isso não é natural. Eu sei que o uso de medicamentos é importante, é necessário em alguns casos, mas eu acho que a maioria dos casos a gente consegue sim resolver com uma boa alimentação, com outros tipos de terapias naturais, né, como por exemplo a acupuntura, que vocês sabem que eu tô fazendo agora, e que são tratamentos e jeitos de tratar as nossas doenças que não trazem nenhum efeito colateral, gente, nenhumzinho, só faz bem, só faz bem. Você sabe tão bem quanto eu que qualquer medicamento que você vai tomar para resolver um problema e você vai acabar causando outro. Você sabe disso comigo, eu sei que você sabe. Então, eu sei que é mais cômodo às vezes a gente tomar, se render a tomar medicação, porque talvez o resultado seja mais rápido, enfim. O problema, na minha opinião, é a longo prazo, né? A longo prazo, eu acho que os tratamentos naturais, eles são muito mais sustentáveis, eles são muito mais eficazes e dão muito mais satisfação e resolvem o problema muito melhor do que simplesmente tomar remédio. Porque tomando remédio você tá só
tratando a consequência da doença, né? Você não tá tratando a causa da doença, então você vai continuar tendo aquela doença. Bem, gente, essa é a minha opinião, essas são as descobertas que eu fiz sobre os inibidores de aromatase. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, só se vocês gostaram, por favor, dá um like, porque isso ajuda com que esses vídeos sejam acessados, sejam vistos por mais mulheres que têm os mesmos problemas, as mesmas dúvidas que vocês, né, e que eu. E é isso, fica por aqui, assiste alguns outros vídeos e eu espero que vocês tenham um bom resto de semana. Um beijo da Carol. Fiquem bem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!